Pode colocar a mão no seu coração. Mas um dia que o Senhor fez, e por isso nós estamos alegres. Espírito Santo, receba a nossa total devoção a Ti. Nós somos merecedores dessa Sua graça, mas ela nos encontrou aqui. Ela nos encontrou pela manhã e nos sustentou durante o dia para que juntos pudéssemos exaltar e adorar o Teu Senhor. Então receba toda a verdade, ó Pai, que sai dos nossos lábios, que vem do nosso coração. O Senhor é digno de tudo, Jesus. Me humilharei, Teu nome gritarei, declarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos Teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Eu me humilharei, declaro, eu me humilharei, Teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, chorarei, mas olha pra mim, declare, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do Teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do Teu olhar. Mais uma vez declare, eu me humilharei, declare, eu me humilharei, Teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha, Tuas vestes subirei, aos Teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra mim, Senhor, pois eu preciso do Senhor. Mais uma vez declare, olha pra mim, cante isso. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Jesus, nós precisamos do Seu olhar, pois eu preciso do Seu. Feche seus olhos. Já tem alguns dias que eu estou sendo ministrado por essa canção de uma maneira diferente. E teve um dia que eu estava no meu devocional com Jesus. Só eu e Ele. Sabe aqueles dias que você não quer ver ninguém? Aquele dia que você está a fim de picar o pé em qualquer um que aparecer na sua frente. Eu coloquei essa canção e eu não orava, eu só chorava e falava: Deus, eu preciso que o Senhor olhe para mim diferente. Eu preciso que os Seus ouvidos estejam atentos a mim diferente.
Eu preciso que a sua mão esteja estendida para mim diferente. Porque por mais que todos os dias nós pedimos para que o caráter de Cristo esteja em nós, existe ainda uma parte de Pedro que ainda não morreu. Então, para a gente ter autocontrole, para os frutos do Espírito se movimentar, se manifestar em nós, é necessário muito exercício. E às vezes a gente não chegou nesse nível ainda, sabe? E todos os dias acontece alguma situação no trabalho, no trânsito, ou dentro de casa mesmo, que Deus vai testar para ver se realmente você é tudo aquilo que você fala. E eu comecei a orar para Deus e falei: Deus, olha para mim diferente. Até que eu passei por uma madonna de joelho mesmo, dormindo. Sabe quando você vai orar e você começa a chorar, aí você acaba dormindo? E no meu sonho eu vi uma criança de colo. Sabe esses bebês? Que estavam tipo um bebê conforto, em uma sala ampla. E um homem deixava essa criança e saía de perto. E essa criança chorava e gritava, se esperneava. Pastor Felipe, essa criança ela ficava como se... Você sabe como a criança ela fica quando ela perde o pai de vista? Ela começa a chorar e gritar mesmo. Aquele choro angustiante. E eu vi como se essa criança, o homem deixasse essa criança e ele saísse. E eu fui ficando agoniado com aquilo. Eu fui ficando tipo assim, nossa, desesperado, deixa eu ir lá, pelo menos tentar acalmar ela. E esse mesmo homem que deixou essa criança, eu ouvi a voz dele dizendo: é assim que você está. Olhe para o lado. Eu olhei para o lado e o homem estava lá, na frente da criança, mas ela não via, porque ela estava preocupada com o que estava acontecendo ao redor e impedindo que ela visse. Eu vou usar aqui uma conjectura, o pai dela. E eu ouvi o Espírito Santo dizer para mim: é assim que você está. Eu estou na sua frente, mas as coisas ao redor estão te tirando a atenção e não consegue ver que eu estou logo ali. Você não consegue prestar atenção nas coisas que eu faço para você, porque as coisas ao seu redor te trazem medo. Você não consegue perceber o quanto eu estou te livrando, porque os problemas atuais te trazem uma insegurança em mim. E quando eu estava vindo do caminho para cá, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. Isso é muito forte. E eu comecei a questionar, mas a tua palavra diz que o reino dos céus é comparado com o coração de uma criança. E uma criança, ela vai ter medo, ela vai ter incerteza. E o Espírito Santo veio ministrando algo em meu coração, querido, eu quero compartilhar com você essa noite. Não é sobre aquilo que você pode fazer, aquilo que você tem, ou aquilo que você é. Muito menos sobre aquilo que Ele te prometeu, mas sim sobre quem você permite que Ele seja através de você e em você. Porventura sou eu Deus, homem para que ou filho do homem para que eu me arrependa daquilo que eu disse que faria. Nós temos opções. Ou a gente entrega tudo na mão dele, ou continuamos com essa angústia no interior.
espírito, na vida profissional, familiar, etc, etc. Tem um versículo que fala que o amor do pai é comparado com o amor de um leão. Aí você acha que esse amor lhe deixaria você realmente no estágio, na maneira que você está, porque você se colocou nesse estágio, nessa maneira. Jesus é um gentleman. Ele sempre vai perguntar: o que queres que eu te faça? E eu posso falar a verdade. Ele está perguntando para você aqui hoje: o que queres que eu te faça? E essa palavra, assim como ela fez muito sentido para mim, essa criança de colo desesperada. E o mais engraçado é que todas as vezes que eu fico um pouco perturbado da mente, eu tenho que dormir, eu sonho com essa mesma imagem. Mateus, o que você quer dizer sobre isso tudo? É que eu não preciso de muito. Quando eu entendo que tudo é Jesus. É que eu não preciso de coisas terrenas. Quando eu entendo que o meu tudo é o meu Pai. Mas Mateus, eu não sou nem cristão, ou eu estou afastado, e daí? Aí ele falou que isso iria abençoar aquele que é cristão. Pelo contrário, a Bíblia fala que o sol nasce para o justo e para aqueles que não são justos. É para todo mundo. Eu não sei o que você veio fazer aqui essa noite. Talvez você venha fazer um network, ou você veio porque o pastor Felipe insistiu muito tempo você falou não, ou alguém falou mim. Mas eu quero te dizer que o Deus dessa casa, Ele está presente. E se você ouvir as palavras que saem diretamente do trono, a tua vida ela vai ter um antes e depois. Há 5 meses atrás eu cheguei tomando remédio, milhares e milhares de remédios. Hoje ainda continuo, mas não é o mesmo tanto que eu tomava atrás. Porque o Deus dessa casa vem transformando. Teve um dia que eu ouvi o testemunho do Felipe e peguei para mim. Eu falei: Deus, eu sei que a gente não consegue ver as mesmas coisas, mas o mesmo Deus que fez lá pode fazer tudo. E o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso, sobre a renovação de mente. Não tem como apagar anos em um mês, não tem como. É todos os dias o trabalho. Não é que você hoje eu não sou crente, eu converti, eu aceitei Jesus, amanhã eu estou falando em línguas. Pode acontecer, pode, mas não é assim. É todo dia matando o seu eu, matando o seu ego, se diminuindo, entendendo quem Jesus é, querendo Jesus, se mergulhando. Até para nós é difícil. Até para nós que já somos velhos de casa, né? Oxalá, né, pastor? Mas são esses pequenos minutos, esses pequenos encontros que tornam uma vida de grandeza em Deus. Por que, Mateus? Porque você consegue entender. As maiores revelações de Jesus foi com os discípulos em uma mesa. Feche os seus olhos. Imagine agora que você está na mesa com Jesus. E aquilo que você vai ouvir aqui é ensinamento diretamente do seu coração. Mas eu aprendo muito com Maria, que viveu a melhor parte. Mas para que Maria vivesse a melhor parte, foi necessário que uma Marta arrumasse a casa, arrumasse a mesa. Foi necessário que o Lázaro abrisse a porta da sua casa. Foi necessário os discípulos acompanhar. Para tudo isso acontecer, é necessário você estar aqui.
É engraçado, Mateus. E você falou que você veio e o Senhor veio ministrando isso no seu coração. No momento que eu estava aqui ajeitando as coisas, o Senhor falou exatamente essa música comigo. E eu entendo que quando Deus quer falar alguma coisa, Ele testifica. Eu estava distante de você, você chegou agora, eu cheguei primeiro. Independente disso, Ele testifica. Porque o mesmo Espírito que habita nele, habita em mim e é real nesse lugar. E eu entendo que quando essa música tocou no meu coração e falou através da vida do Mateus, ele está falando que tem pessoas que necessitam da visão do Senhor sobre a vida dela. Eu quero te dizer que o Senhor está te assistindo. Vou dizer de novo, eu não sei se você entendeu. Eu quero dizer que o Senhor está te assistindo. Os olhos dele não estão fechados para você, para a sua vida. Nós declaramos aqui: olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Assim como Jesus viu Zaqueu em cima de uma árvore, assim como Jesus olhou para aquela pessoa, para aquela mulher do fluxo de sangue, assim como Jesus olhou para o paralítico, assim como Jesus olhou para o cego, os olhos de Jesus estão abertos para você nessa noite. Se você crê nessa verdade, eu quero dizer para você: joga sua mão no alto.
você não sentir essa presença, essa paz, essa calmaria? Quanto tempo você não sentir essa paz, essa calmaria no seu espírito? Olha, eu quero declarar aqui, se alguém precisava de remédios para dormir, hoje você não vai precisar. Se o seu coração estava atordoado, se o seu coração estava acelerado, se o teu espírito estava agitado, eu quero declarar a calmaria do Espírito Santo agora sobre você. Em nome de Jesus. É como aquela mulher em Jesus, de João 4. E ela faz algumas perguntas para o mestre. Como você, sendo judeu, conversa comigo, uma mulher samaritana? Talvez algumas pessoas se sentem assim aqui. Como Jesus, alguém tão santo, alguém tão puro, que é alguém tão imundo como eu, tão pecador. Ele está dizendo, não é sobre o seu pecado, mas sobre se você decidir renunciar ao seu pecado hoje, aquilo que eu posso fazer em você e através de você amanhã. É sobre quem Ele quer se revelar a você. É sobre quem Ele quer ser para você. E eu falo essas palavras, eu arrepio aqui, pastor Felipe. Existe uma água que Ele quer te dar. Essa água é cura. Essa água é paz. Essa água é libertação. Essa água ela é resolução de problema. Essa água é uma vida nele de redenção. É uma vida nele de redenção.
fonte, Senhor. O Senhor é o nosso Salvador. Só Tu és a fonte da nossa vida. E nós estamos aqui essa noite, Pai, para poder beber mais da Sua fonte, Filho. Que a Tua vida, que a Tua graça, que o Teu poder, que a Tua glória, que a Tua unção manifestada em nossas vidas. Por isso, Senhor, hoje nós nos apresentamos como um corpo vivo do Senhor, representante do Teu reino aqui nessa terra. Porque hoje, Pai, nós declaramos que somente Tu és a fonte da nossa vida. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te clamo e peço, Pai, que o Senhor venha repousar no Teu Espírito sobre cada irmão e cada irmã que está aqui essa noite, para que em tudo aquilo, Pai, que eles estão buscando em direção, que eles estão buscando em revelação, o Senhor possa se direcionar, o Senhor possa se provisionar, o Senhor possa sim, Senhor, dar fim àquelas casas que parecem impossíveis sobre a vida deles. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu declaro a bênção mais esse culto para a honra e glória do Senhor Jesus e toda a minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Está cheio do Espírito Santo aí. Eita glória, aleluia. Que Deus seja louvado. Agradecer os meninos do louvor. Caio, Iago, Carlinhos, Mateus. Que Deus possa cada dia mais abençoá-los e derramar essa unção sobrenatural que está sobre a vida de vocês. Eu vejo algo novo e profético em toda a entrega que vocês estão dedicando a esse tempo novo que nós estamos vivendo aqui. E todos nós aqui, todos nós, quando eu falo todos nós, somos todos nós. Estamos fazendo parte de algo novo, de algo genuíno, de um avivamento ao qual as pessoas vão dar testemunho daquilo que está sendo feito nesse ambiente. E eu não sei a maneira que você chegou aqui essa noite, mas eu tenho certeza a maneira que você vai voltar para casa. Você vai voltar cheio da presença. Você vai voltar cheio do poder de Deus sobre a sua vida. Você não vai voltar sem resposta para casa. Você vai voltar com revelação. Você vai voltar com direção. Você vai voltar com a provisão do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Tome seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quer uma cadeira para você sentar aí, Carlinhos? Quer? Você vai ficar em pé mesmo? Amém. Eu achei que você ia ficar fazendo solinho de guitarra também. Aleluia. Quem está visitando a gente aqui a primeira vez essa noite? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Amém? Glória a Deus. Que vocês sejam muito bem-vindos. Que vocês não estejam aqui somente de passagem, mas que hoje seja uma noite onde você encontre um lugar para ser abraçado, para ser realmente cuidado, pois o nosso propósito aqui é exatamente esse: é cuidar, é abraçar, é acolher, é discipular, para que no tempo certo a gente possa te enviar, porque você foi escolhido, você foi chamado. Você não está aqui por algum acaso, você está aqui para um propósito. E eu creio em nome de Jesus que aonde Deus planta a gente, é onde Ele quer fazer a gente florescer e multiplicar, em nome de Jesus. E eu declaro um tempo novo, de paz e prosperidade, felicidade sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que Deus seja louvado.
Já tem alguns dias que eu estou meditando sobre esse texto que o Senhor entregou ao meu coração. E eu creio que em nome de Jesus, hoje o Senhor, Ele irá fazer algo novo. Ele irá revelar uma unção nova na sua vida. Ele irá trazer algo sim realmente profético, libertador e transformador sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que a maneira como você entrou aqui essa noite não vai se comparar com a maneira que você vai voltar para casa. Porque você vai voltar para casa com discernimento, a sabedoria daquilo que você recebeu do Senhor sobre a sua vida. E eu gostaria que vocês abrissem o texto, Evangelho segundo escreveu Lucas, o versículo é o 11. Eu vou ler até o 21. Lucas 19, versículo 11 ao 21. Versículo 11 até o 21. Quando Deus me entregou esse texto, Ele colocou algo no meu coração. E sabe qual que é a frase que Jesus disse para mim? Foi exatamente o entendimento que me fez compreender que Jesus, Ele não se importa. Jesus, Ele não se importa. Um pouco conflitante nós pensarmos sobre a ideia de que Jesus não se importa. Pois é muito comum nós ouvirmos um Jesus que Ele está 100% do tempo se importando com as coisas. Sim ou não? Sim ou não, gente? Mas ao longo que eu fui meditando sobre esse texto, eu entendi realmente o sentido daquilo que o Senhor me revelou, em que eu entendi que Jesus, Ele não se importa. E assim vai dizer a palavra do Senhor. Enquanto ouviam essas coisas, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. O que o homem ia fazer, gente? Voltar. Então chamou 10 dos seus servos. Quantos servos, gente? E lhes deu 10 minas. Quantas minas? Ele disse: façam esse dinheiro render até a minha volta. Os seus súditos, porém, o odiavam, por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja o nosso rei. Contudo, repita comigo, contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu outras 10. Muito bem, servo bom, respondeu o Senhor. Por ter sido fiel no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a sua mina. Eu a conservei guardada em um pedaço de pano. Tive medo porque o Senhor é um homem severo. Retira o que não depositou e colhe o que não semeou.
Pai, te agradecemos pela tua palavra. Nós sabemos que ela é santa, que ela é viva, que ela é real. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, que nesse instante o Senhor nos dê a sensibilidade para escutar a tua voz e que o nosso coração esteja aberto como uma terra boa para receber a tua boa semente. Eu te peço, Deus, que o Senhor derrame sim o teu espírito de sabedoria, para que em tudo aquilo que falarmos e ministrarmos aqui essa noite, não seja uma semente lançada em um terreno infértil, mas que ela sim alcance uma multiplicação sobrenatural, para que ela venha sim ser reconhecida como algo que multiplicou 30, 60, 100 por um, infinitamente mais do que aquilo que a gente imaginou. Pois nós cremos que a tua palavra é que nos sustenta, que nos direciona e que nos auxilia para toda e qualquer tomada de decisão. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que de maneira alguma eu fale qualquer coisa que vem do Felipe, mas que eu fale somente aquilo que vem do teu Espírito, porque eu não sou nada, mas o Senhor é tudo, e toda honra e toda glória tem que ser dada somente a ti. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós iniciamos a leitura do texto entendendo que Jesus está rumo a Jerusalém. O Senhor, Ele tem diversas pessoas que o seguem para poder participar tanto do seu ministério e outras também para ver os seus grandes feitos. O caminho em que Ele está caminhando, que leva a Jerusalém, era um tempo onde eles iriam celebrar a festa da Páscoa. E quando entendemos que um povo os seguia, nós sabemos que tanto os discípulos de Jesus, quanto os gentios, quanto os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, também pertenciam a esse grupo. E eles criam que, de certa forma, o reino de Deus iria se manifestar de maneira imediata. Mas o Senhor Jesus, Ele oferece uma parábola para que houvesse uma compreensão mais plena e sucinta de como o reino de Deus se manifesta e de como Ele iria atuar. É simples a gente entender e discernir que o rei ao qual o Senhor Jesus descreve nessa parábola é Ele mesmo. Mas como Jesus pode convencer um fariseu, um saduceu, um doutor da lei, que ele era o Cristo, que ele era o ungido, que ele era o enviado? Afinal de contas, eles criam e acreditavam que as leis que foram determinadas por Moisés iriam ser cumpridas com muito mais rigor do que já tinham sido uma outra vez, e que o reino de Deus, ele iria ser estabelecido de uma forma abrupta, de uma forma onde não restaria qualquer tipo de resquício, ao qual jamais eles criam que o Senhor, ele iria morrer e ressuscitar. E os discípulos, de certa forma, também criam em um Messias que iria atuar de maneira imediata. Mas o que nós começamos a ler logo no início do texto é que Jesus, ele diz que aquele homem que era nobre, que tinha todo o conhecimento, que tinha toda a capacidade, que já era um rei, ele iria conquistar um outro reinado. E assim ele iria voltar. E no momento que ele decide que ele iria viajar e então voltar, ele escolhe 10 servos para que pudesse administrar 10 minas. Ou seja, cada servo recebeu uma mina. Cada servo recebeu um dinheiro, cada servo recebeu uma oportunidade, de igual para igual, sem nenhum tipo de diferença. Mas ao mesmo tempo que aquelas pessoas receberam ali aquelas 10 minas, nós vemos que teve também os seus súditos. E quem são os súditos? São as outras pessoas que compõem o reinado. E que, de certa forma,
eles enviam uma delegação, eles enviam uma comissão para o quê? Para dizer para o rei: eu não quero que você governe sobre nós. E a palavra de Deus vai dizer que, contudo, ele foi, ele ganhou aquele outro território e ele voltou. E aqui a gente já vê a primeira coisa em que demonstra que Jesus, ele não se importa. Jesus, ele não se importa com o que a gente acha ou o que a gente deixa de achar. Jesus, ele se importa com aquilo que ele tem estabelecido no coração a ser feito sobre a vida das pessoas. E nós vemos aqui que existem dois grupos de pessoas que estão divididas e separadas, enquanto alguns estão sendo fiéis e recebem algo do Senhor, entendem que receberam algo do Senhor, eles trabalham com aquela condição que o Senhor deu para elas, para a fim de multiplicar, para a fim de governar, para a fim de fazer algo efetivo com aquilo que eles receberam. E por contrapartida nós vemos outras pessoas que não querem que Deus governe sobre a vida delas. Mas nem por conta disso Deus, o Senhor Jesus, deixou de reinar. E eu declaro que sobre a sua vida, não importa aquilo que aconteceu, não importa as circunstâncias com que você chegou aqui hoje, não importa os pensamentos ou o que as pessoas podem falar ao seu respeito, o que importa é que aquilo que Deus prometeu para a sua vida vai ser cumprido sim, em nome de Jesus. Não importa as situações de adversidade que já se encontraram na sua vida, o que importa é que o Senhor Jesus, ele está com você, e aquilo que ele determinou e declarou sobre ser cumprido na sua vida, vai ser cumprido sim, e não importa o que venha acontecer, porque o Senhor Jesus, ele está com você. Deus, ele faz o que precisa ser feito, independente do que aconteça. E muitas vezes a gente fica razoando e pensando: o que é que nós vamos fazer com a nossa vida? E por que eu faço essa pergunta para você? Porque essa parábola aqui, ela não é sobre dinheiro. Quando nós estudamos mais profundamente o que significa essas minas, e que a gente entende que Deus deu igual para cada servo que estava com ele, nós entendemos que isso é uma centelha divina, que vai expressar tanto o tempo em que você está vivendo, que vai expressar tanto as obras daquilo que você está fazendo, que vai expressar tanto a multiplicação do amor de Deus que rege sobre a sua vida. Deus, ele quer que nós estejamos ligados diretamente nele. Mas, de certa forma, muitas coisas nos dispersam em nos fazer acreditar que nós temos que buscar coisas terrenas e passageiras e se deixar levar por influências externas que não sejam a influência do amor do Senhor sobre nós. E em inúmeros momentos, a gente testemunha de situações em que a gente vê as pessoas tentando e buscando fazer algo, mas está fazendo algo para quê e para quem? E a pergunta que eu te faço: o que é que você tem multiplicado? O que é que você tem feito com a sua vida? Deus, ele te fez com um dom que somente você tem. E você sabe exatamente qual foi o dom e a capacidade que ele te deu. E por que às vezes ainda você fica desperdiçando o seu tempo e a sua vida em rodas que você sabe que não valorizam o seu dom? Por que você tem aceitado convites para ir em certos ambientes que você sabe que esses ambientes, as pessoas te chamam somente para poder te usar, para poder fazer você de amuleto, para poder fazer você de influência?
Até quando nós vamos ficar presos na ideia que a gente tem que às vezes agradar todo mundo e aceitar qualquer convite? Deus, Ele se importa com o resultado daquilo que você vai gerar através daquilo que Ele fez sobre a sua vida. E se Jesus voltasse hoje, como você se comportaria? Quais foram as multiplicações que você fez? Os seus pensamentos e as suas influências são pensamentos e influências somente para viver de coisas terrenas, de coisas passageiras? Ou são coisas que você sabe que você está vivendo a verdade da eternidade aqui ainda nessa terra? Porque a palavra de Deus vai nos ensinar que o reino de Deus, ele está dentro de nós. E quando a gente aceita e recebe Jesus na nossa vida, nós entendemos que a gente já começa a viver uma realidade de reino, sem mesmo a gente ter partido dessa para melhor. Porque a nossa fé e esperança tem que estar estabelecida no tempo vindouro, não nesse tempo presente. Mas nós ficamos presos, sendo influenciados, se esquecendo daquilo que Deus nos chamou e nos convocou para viver e multiplicar. Mas eu creio em nome de Jesus que hoje o Senhor vai fazer você fazer uma multiplicação sobrenatural. Eu profetizo em nome de Jesus que toda intencionalidade dos seus projetos, daquilo que você almeja alcançar, daquilo que você quer realizar, não vai ser somente coisas para benefício do seu próprio ego, para o benefício do seu próprio deleite, mas vai ser para o benefício e o prazer de várias outras pessoas que vão chegar sobre a sua vida. Assim como aquele homem multiplicou 10 minas, eu creio em nome de Jesus, que você vai multiplicar de maneira sobrenatural. As pessoas não vão compreender aquilo que está acontecendo sobre a sua vida, mas você sabe exatamente que você recebeu uma mina de alguém que confiou em você. Jesus, ele te confiou o seu dom, ele te confiou a sua vida, ele te confiou a sua capacidade, porque ele confia em você. E o que nós estamos fazendo dessa confiança que o Senhor depositou em nós? A nossa confiança, ela tem que ser evidente, não em querer multiplicar bens, mas multiplicar o amor. E quando Jesus volta, aquele rei volta e fala com aquele primeiro servo, Jesus disse para ele que iria dar para ele mais 10 minas? Não. Jesus disse a ele que ele iria governar sobre 10 cidades. Agora eu quero que você entenda que não se governa sem dinheiro, não se governa sem recurso. E eu creio em nome de Jesus que a primeira coisa que o Senhor Jesus quer fazer na nossa vida é nos trazer uma mentalidade de governo, aonde a gente entende que a gente não é egoísta, aonde a gente entende que não tem que temer quando a gente está voltado e focado em quê? Em governar. E quando a gente pensa em governo, a gente pensa em toda uma estrutura funcionando de maneira plena. É por isso que aquilo que o Senhor te confiou vai ser algo que vai fazer você transformar toda a história da sua família. Todo lugar onde você colocar a planta dos seus pés será abençoado em nome de Jesus. Porque você não carrega essa unção, esse poder, essa glória somente para o seu benefício próprio, mas é para governar e transbordar por outras vidas que vão se achegar sobre a sua vida. Você é eleito, você é escolhido, você é chamado, você é alguém que foi levantado para amar.
Você é alguém que não veio aqui por algum acaso, mas você veio aqui para conhecer e entender o amor de Deus por você. E o primeiro servo, eu tenho meu entendimento que ele chegou primeiro. E quando você chega primeiro, você tem condição de fazer mais coisas. E o segundo ele fez de acordo também com a capacidade que ele tinha naquele instante. Mas existe um terceiro. E esse terceiro, a palavra de Deus vai dizer que ele teve medo. E o medo que ele teve foi justamente pelas circunstâncias que estavam ao redor dele. Engraçado dizer isso, porque o Mateus estava ministrando louvor aqui e ele disse algo sobre isso, não foi, cara? Quem se lembra aí? E a gente não combinou nada. Naquele momento eu fui tomado pelo Espírito ali, porque eu entendi que hoje o Senhor Jesus quer resgatar um amor que vai arder em seu coração de uma maneira que você nunca sentiu outra vez. Hoje o Senhor Jesus te trouxe aqui não foi por algum acaso, mas foi para um propósito, para poder te levantar, para poder te elevar, para te colocar no local onde você vai brilhar com uma luz que não vai iluminar somente você mesmo, mas uma cidade inteira. Aquilo que Deus vai colocar sobre as suas mãos vai fazer com que outras pessoas entendam e confiem o quão bom é confiar no Senhor. Pois muitas das vezes nós somos tomados de medo em querer abrir mão de certas coisas que o mundo nos influencia, em querer abrir mão de certas amizades que só nos levam para caminhos que a gente sabe que não agrada a Deus. Mas são o testemunho daquelas pessoas que multiplicam, que expressam amor, que querem te trazer para perto da presença de Deus, é que expressam e espelham exatamente aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, que foi nos amar de tal maneira que Ele até mesmo entregou a vida por amor a mim e por amor a você. E a palavra de Deus vai dizer que existiam os súditos, que não queriam que aquele rei governasse. Eu penso comigo que aquele homem que foi influenciado a simplesmente pegar aquela mina e não fazer nada com ela estava sinceramente enganada em ter uma ideia contrária de quem realmente aquele rei era. Porque nós não vemos nada em que vai dizer que o rei, ele era um homem que retirava o que não depositou e que colhia aquilo que ele não plantou. Não tem nada descrito aqui nessa parábola sobre ele. Ou seja, ele tirou as próprias conclusões da própria cabeça. Os súditos, eles não escolhem quem governa ou deixa de governar. Eles não têm uma intimidade direta com o rei, diferentemente do servo. E o servo, ele é reconhecido como servo porque ele é uma pessoa próxima, porque ele é uma pessoa confiável, porque ele é uma pessoa obediente e fiel. E porque muitas vezes a gente fica deixando-se levar por certas conversas, por certas influências daqueles que não querem que o Senhor Jesus governe sobre a vida deles. É sério mesmo que a gente vai ficar perdendo o tempo da nossa vida, sentando em rodas e em mesas com pessoas que a gente sabe que não tem nada para acrescentar sobre as nossas vidas? Será mesmo que a sua vida vai ser mais edificada se você ficar 5 horas na mesa de um boteco, conversando fiado, bebendo cachaça, escutando música que você está ali só proclamando e repetindo coisas que só vai fazer somente mal para você?
do que você sentar em uma cadeira, abrir um livro e estudar um assunto que você sabe que vai te edificar, que vai te melhorar. Eu não estou falando só de Bíblia não, gente. Eu estou falando de diversos assuntos. A Cris mesmo é nutricionista. Se ela quiser se especializar em algo e estudar mais sobre a área dela, ela vai adquirir mais conhecimento na área dela. O Tiago também. O Tiago é construtor. Se ele estudar mais a fundo novos tipos de projetos, novas máquinas que tem no mercado, ele vai conseguir ter mais conhecimento na área dele. E assim, tudo que a gente faz na nossa vida. Todos nós escolhemos alguma coisa para fazer. Mas a gente fica perdendo o nosso tempo, perdendo a nossa vida, pegando a nossa mina e desperdiçando ela com nada. E o tempo está passando. E o tempo que está passando está fazendo você acreditar que Deus ele não tem compromisso com você. Que Deus ele não se importa com você. Muitas vezes você pode até ter pensado e imaginado que Deus não te ama, que Deus não te escuta. Que a vida é desse jeito mesmo, que você vai levar ela como tem que ser levada. Será mesmo? Será que tudo aquilo que a Bíblia está descrevendo e nos ensinando é pura mentira? E por que a gente vê inúmeros testemunhos de pessoas que seguem fielmente o que a palavra de Deus ensina e está progredindo, e está prosperando? Quantos testemunhos eu já tive de pessoas que quiseram dizer para mim que eu era o problema? E sabe qual que é a resposta que eu dou? Analisa o resultado. Olha para a vida dela e olha para mim. Eu não preciso falar muita coisa. Olha os ambientes que a pessoa está e olha onde eu estou. Porque Deus aqui, o rei, na parábola, ele não questionou como é que fez, quando, como. Não. Ele só queria saber do resultado. Quais são os resultados da obra que você tem feito? Se hoje o fogo passar sobre a sua obra, vai ser uma obra de palha, de feno? Ou vai ser uma obra de ouro, de prata? Vai ser uma obra que sustenta e que suporta o fogo? Ou vai ser uma obra que vai se perder na hora que vir a provação? E a principal obra que o Senhor Jesus quer que a gente faça é amar como Ele amou. E eu já vou caminhando para o fim aqui. E eu gostaria de compartilhar alguns versículos de João 15. Eu vou ler o versículo 9 em diante, em que vai dizer assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Agora presta bastante atenção nesse versículo.
Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Hoje eu não vim pregar uma palavra aqui sobre servo e sobre súditos. Hoje eu vim pregar uma palavra como um amigo de Jesus, porque Ele me tem como amigo. Mas Ele me trouxe aqui essa noite, eu quero que você se coloque de pé agora em nome de Jesus, para que você entenda que Jesus, Ele também é seu amigo. Para que você entenda que, por mais que já se passou tempo demais, que de certa forma você teve medo de abrir mão das coisas, daquilo que o mundo te dizia e te influenciava a acreditar que era bom, mas que até hoje nada na sua vida mudou. Hoje eu vim te apresentar alguém que te chama de amigo, que quer que você saia de certos ambientes, que quer que você deixe de escutar e participar de certas práticas, porque Ele quer que você tenha uma alegria completa. E essa alegria você só consegue no amor de Deus. Eu sei que muitas vezes as pessoas podem ter te usado. Eu sei que até mesmo dentro de uma igreja você pode ter acreditado que você iria realizar todos os seus sonhos ali, mas de certas formas você foi decepcionado. Mas isso não tem a ver com Jesus. Isso tem a ver com pessoas, e sempre quando envolver pessoas, mesmo dentro do mesmo reino, ainda existirá pessoas que não querem que o Senhor Jesus governe sobre a vida deles. Mas o Jesus que eu estou te convidando a conhecer é esse Jesus que está na palavra dele. É esse Jesus imutável que não muda a sua maneira de enxergar o mundo. É um Jesus que não se importa se você ainda está presa em pecados que você sabe que você não vai conseguir se desfazer deles tão fácil. Mas Ele quer só que você se achegue para perto. Ele quer somente que você aceite o convite para entrar. Ele quer que você entenda de uma vez por todas que daqui a um tempo a sua vitalidade não vai ser como é talvez nos dias de hoje. E o que vai restar da sua vida? Fragmentos de memórias que não te acrescentaram nada. E Jesus está te convidando para que você tenha sim uma multiplicação onde você vai olhar ao seu redor e vai ver quantas pessoas amam a Jesus por conta do testemunho daquilo que Ele fez sobre a sua vida. E eu declaro em nome de Jesus, que todo espírito de medo bata-se em retirada agora, que todo espírito de ansiedade bata em retirada agora, que tudo aquilo que te impede de enxergar o passo à frente que Jesus está colocando para você caminhar, eu repreendo agora e determino um tempo novo, ao qual pode parecer até insolúvel e impossível você caminhar sobre esse terreno que Ele está te pedindo para caminhar, mas Ele vai colocar o chão para você pisar. Não importa se existe um mar sobre a sua frente, pois a última palavra que vem é de Deus, e Ele dá ordem para o mar para você passar. Não importa o que aconteceu na sua vida, não importa se você romper com essas velhas amizades, com essas velhas práticas, vai demorar um tempo. Jesus não se importa com isso. Jesus se importa com o seu primeiro passo, porque a multiplicação que você vai fazer com esse primeiro passo que você dá, vai ser sobrenatural e vai transbordar por onde quer que você andar.
Eu declaro em nome de Jesus que sobre a sua vida vai chegar provisão sobrenatural, ao qual você não vai conseguir contar as bênçãos que estão se chegando sobre você. Eu declaro em nome de Jesus que tudo aquilo que já se passou um dia não vai se comparar com aquilo que está por vir, porque eu creio que maior é aquele que tem para te entregar, porque quem começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completá-la em nome de Jesus. Ele te ama, Ele se importa com você, Ele quer você perto dEle, Ele não quer você longe como você estava. E quem aqui quer dar o primeiro passo para Jesus? Quem aqui quer caminhar para Jesus? Quem aqui hoje quer decidir a voltar para o Senhor Jesus e buscar efetivamente a presença dEle sobre a sua vida? O Senhor Jesus, Ele tem um convite para você hoje. Aleluia, glória a Deus. Muitos momentos da nossa vida a gente fica resistente às vezes de levantar a mão e dizer assim: eu quero dar o primeiro passo com Jesus. E algumas vezes a gente até já fez esse ato profético de ter dado o primeiro passo, e às vezes a gente fica resistente em querer fazer isso novamente. Mas você que já fez isso algum outro dia, e que sentiu no coração hoje de fazer de novo esse ato profético, de querer caminhar com o Senhor, e você quiser dar esse primeiro passo, pode vir aqui à frente que eu quero orar por você também, em nome de Jesus. Tem alguém aí que quer voltar para os caminhos do Senhor, reconciliar com o Senhor? Hoje é o momento, gente.
Hoje é o momento que o Senhor Jesus estabeleceu para que você vença e ver a multiplicação sobrenatural do Senhor Jesus sobre a sua vida. Amém? Vamos orar para ela aqui em nome de Jesus. Estenda as mãos sobre ela aqui na igreja. Eu lembro, tá vendo? Pai, em nome de Jesus, apresentamos diante de Ti a vida da Melicinha. Ela que hoje escolheu sim dar um passo, Pai, ao Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha assim de encontro a ela, Pai, trazendo para ela assim todo discernimento e sabedoria, aonde ela venha compreender que aquilo que passou não se compara com aquilo que está por vir. Por isso, Deus, nós colocamos ela diante de Ti, Pai, e apresentamos para que a Tua vontade, Pai, seja completa sobre a vida dela, Pai. Por isso, Deus, arranque, Pai, tudo aquilo que nós sabemos que precisa ser retirado e que impeçam ela de viver os Teus sonhos, Pai. Mas antes coloque sim nela, Pai, uma fé genuína em querer Te buscar, em querer Te adorar, em querer Te louvar, em querer cada dia mais estar no centro da Tua presença, que é o lugar seguro. Eu Te agradeço, Deus, porque sei que hoje o Espírito Santo de Deus repousa sobre a vida dela, pois hoje ela declara o Senhor Jesus como o único fiel, suficiente Salvador na vida dela. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós declaramos e abençoamos ela em nome de Jesus. E a igreja diga gosta de dinheiro aqui, gente? Levanta a mão. Ninguém gosta de dinheiro, ninguém levantou a mão. Eita glória! Agora vai chegar a hora da oferta. Você que tem visto tudo aquilo que tem acontecido aqui no nosso meio, nada acontece por acaso, nada é como um ato de mágica. Temos custo, temos despesas. Angelo, nessa noite aqui você vem aqui para falar de dinheiro. O país tem passado por isso, o país tem passado por aquilo. Não, gente. Eu tenho falado para a gente entregar a nossa melhor parte, tudo aquilo que Deus tem te dado. E eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, se você está aqui nessa noite aqui, presenciando esse culto maravilhoso, vozes maravilhosas, instrumentos, luzes, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Eu queria que você nesta noite escutasse essa palavra. A palavra de Deus nos ensina em 2 Coríntios 9:7, que Deus Ele ama quem dá com alegria. Então que hoje a nossa entrega seja feita com um coração grato, reconhecendo tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Não é o valor que importa, mas a disposição do coração. Quando ofertamos, nós estamos dizendo: Senhor, eu confio em Ti e tudo vem de Ti. Portanto, venha com fé, alegria e gratidão. Temos amigos aqui, tem um amigo Léo, está vindo aqui hoje. Ô Léo, quanto tempo você me conhece? Eu já passei luta, Léo? Eu passo luta, Léo? Agora eu quero perguntar algo para ele. Quantas vezes esse sorriso aqui, mesmo passando dificuldade, ele saiu dos meus lábios? Então é muito gostoso quando a gente vem aqui na frente, gente, e a gente começa a pregar aquilo que a gente vive.
Se vocês estão vendo o Diego aqui hoje restaurado, transformado, porque eu tive a oportunidade, ao qual um dia, ele está por aqui, Felipe, ele falou comigo assim, vamos bater um papo. E a partir do momento que ele veio e bateu aquele papo comigo assim, eu tive um reconhecimento. E eu vi que quando ele me deu a oportunidade, eu falei assim, a partir de hoje, eu vou tomar um posicionamento. Gente, pode ter certeza, a partir do momento que você tiver um posicionamento verdadeiro, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um que aqui está. Aqui está nosso QR Code. Nós não estamos obrigando, nós não estamos fazendo esse movimento aqui para arrecadar dinheiro. A única coisa que a gente quer é falar do amor de Deus. E vocês podem ter certeza que tudo aqui que é arrecadado, cestas básicas, noite da madrugada, asilo, hospitais, esse dinheiro não é para a gente. Temos, graças a Deus, a nossa empresa, ele tem a empresa dele, eu tenho a minha empresa. E certa vez eu falei assim, Deus, olha o tamanho da minha placa. A minha placa ela tem mais ou menos 12 metros por 1,70. E eu falei assim, Deus, eu tenho que pagar meus funcionários amanhã. Será que tudo para mim tem que ser nos 45 do segundo tempo? Olha o tanto de maquinário que eu tenho aqui dentro da minha empresa e por que não está vindo? Eu tomei um posicionamento, eu comecei a ir na igreja, eu comecei a falar, eu comecei a ter bom relacionamento. Sabe o que Deus falou comigo? Eu respeito aonde você está, os bons relacionamentos. É muito legal você ter um bom relacionamento. É muito legal você conhecer várias pessoas que têm grana, que têm um poder aquisitivo. Mas a confiança ao qual eu estou querendo que você tenha nessa noite, não é nos seus amigos, nem nas pessoas ao qual você está em vista andando de carrão. Não, a confiança vem em mim, é de Deus. E eu comecei a observar. E eu falei assim, então tudo é nos 45 do segundo tempo, né? Fechei, entrei, comecei com minha mulher e falei assim, vai dar tudo certo. E naquele dia eu falei assim, eu vou fazer uma oferta. Eu vou fazer algo, um sacrifício a Deus. E eu posso falar para vocês, ela está ali atrás. No outro dia, Deus ele multiplicou 10 vezes mais. Então eu não estou aqui para falar quanto eu ganho, deixa eu ganhar. Eu estou querendo dizer aqui que quando a sua confiança ela for realmente em Deus, Ele vai te suprir. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu abençoo a vida de cada um, aquele que ofertou, eu abençoo a sua vida. Levanta sua mão nessa noite aqui. Deus, a cada vida, Pai, ao qual trouxe a sua oferta, trouxe o seu melhor. Eu peço a Ti, ó Deus, que a única coisa que a Bíblia fala para nós fazermos, ó Pai, prova do Senhor, é a respeito de dízimo e oferta. O Senhor vai abrir as comportas dos céus e vai derramar, ó Pai, sobre a vida daquele que está necessitado nesta noite. Deus, ó Pai, nós não queremos colocar o dinheiro em primeiro lugar, mas nós queremos buscar o Senhor em primeiro lugar. E as demais coisas em nossas vidas vai ser acrescentadas. E nós cremos, ó Pai, nesta palavra. E você que crê nesta noite, dê uma salva de palmas, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Sabe, se você sabe, canta isso comigo lá, vamos juntos. E o louvor a Deus e levantar. Te pertenço, Eu quero agradecer a presença de cada um aqui, aqueles que vieram a primeira vez. É um prazer te receber na nossa casa. Terça-feira, às 8 horas, estaremos aqui de novo. E agora vamos encerrar o nosso culto. Mas tem um lanche, um caldo muito gostoso, feito pelo seu Joaquim, com muito amor. E você é convidado para desfrutar desse momento conosco também. Quero orar pela sua vida. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai.
Que essa palavra de encorajamento venha para trazer realmente transformação em nossa vida, Pai. Que ao longo dessa semana nós possamos testemunhar de tudo aquilo de mais maravilhoso que o Senhor quer e pode fazer em nós e através de nós, Pai. Abençoa o nosso lanche, esse momento de comunhão, e que na semana que vem possamos estar todos aqui novamente, Pai, te ouvindo, te conhecendo e prontos para receber cada vez mais. Muito obrigado, vai em paz e até semana que vem. Eternamente haverá um rei.